ficam aqui comigo, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo também 5. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. A palavra do Senhor nos diz assim nesse verso: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É sobre esse texto que nós queremos meditar com os irmãos, sobre essa bem-aventurança. Talvez esta seja uma das bem-aventuranças mais mal compreendidas em nossos dias. Dizer que alguém é manso parece muitas vezes não ser um elogio nos dias em que nós vivemos. Numa sociedade competitiva e agressiva, que lugar há para os mansos no dia a dia? Que lugar há para os mansos no trabalho? Que lugar há dos mansos no trânsito de nossa cidade? Quando falei, em dados momentos aqui, sobre os humildes, a bem-aventurança sobre os humildes do espírito, fiz o contraste com os arrogantes. Ao contrário de humilde, é o arrogante. Já o oposto dos mansos são os agressivos. São os agressivos. E os agressivos, eles têm crescido na nossa sociedade. Nos dias atuais, está em alta ser uma pessoa agressiva. Os irmãos observarem nos dias atuais, nós temos pessoas agressivas e nos meios políticos, pessoas se destacando porque são agressivos e, pior ainda, alguns representando a agressividade, fazendo um show mesmo. Alguns são tão assim que eles mesmos dizem: se nós não fizermos isso, as pessoas não vão votar em nós, não vão chamar a atenção. Isso significa, irmãos, que a sociedade está agressiva. Porque se candidatos, pessoas que estão querendo se eleger, querendo liderança nas nossas sociedades, eles se apresentam com agressividade e eles chamam a atenção por causa da sua agressividade, pessoas votam neles por causa da sua agressividade, é porque eles estão representando uma sociedade que está agressiva. E é por isso que eles fazem, de repente, sucesso. Então, essa relação do oposto, em relação ao manso, o agressivo, nós vemos que o oposto, então, da mansidão é justamente o quê? O descontrole emocional, físico e verbal. Geralmente, uma pessoa que não é mansa, isso não quer dizer que em nenhum momento você possa se descontrolar. Mas geralmente uma pessoa que não é mansa é uma pessoa descontrolada emocionalmente, fisicamente, e aí se traduz muitas vezes no aspecto verbal. As pessoas transmitem isso de forma verbal. Mansidão, irmãos, não é fraqueza. Mansidão não é fraqueza. Por isso eu digo que mansidão é uma das coisas mais mal compreendidas, uma bem-aventurança mais mal compreendida nos nossos dias, porque mansidão não é fraqueza. Mansidão significa força sobre o controle. Mansidão é a capacidade de controlar a sua reação diante das situações adversas, especialmente em situações adversas. Ser manso é estar no controle da situação. Ao contrário do que muitas vezes o agressivo pensa. É verdade que muitas vezes pelo medo, muitas pessoas se submetem até ao agressivo.
mas ele não está no controle. Inclusive, ele não está em controle de si mesmo. Não está em controle de si mesmo. A Bíblia menciona 2 homens que eram mansos. A Bíblia menciona sobre 2 homens. E eu pergunto para vocês, quando eu falar aqui, depois você responde para si mesmo, se esses homens eram frouxos. Porque as pessoas pensam que manso é ser frouxo, né? Aí assim, o sujeito que tem a mulher que manda nele, ou o homem que manda na mulher, e os outros falam assim, olha, é manso, né? Usam até uma expressão ruim aí para a pessoa que é traída e que aceita normalmente, tá? Como se na verdade essa pessoa fosse de fato, no caso, por exemplo, o manso, né, ser realmente isso. Não é. O manso, como diz a palavra, eles herdarão a terra, porque eles têm o controle das coisas, da situação. Então, 2 homens que a palavra de Deus faz menção que eram mansos, Jesus e Moisés. A palavra de Deus diz que Jesus e Moisés eram mansos. Vocês acham que Jesus e Moisés eram frouxos? Os judeus, né, têm Moisés na mais alta conta. E nós cristãos, Jesus é Deus. Jesus é o nosso mestre por excelência de relacionamento, de tratativa, de cuidado, de expor os seus pensamentos, de respeitar as pessoas, de conviver com as pessoas. Então, certamente nenhum deles está na categoria de fraco, de medroso, de covarde. Mas ambos souberam controlar as situações, as suas reações. Moisés teve que curtir um tempo no deserto, mas aprendeu a controlar as suas reações. Alguns dizem que uma frase atribuída a Shakespeare dizia o seguinte: ou você controla os seus atos, ou seus atos controlarão você. Ou você controla os seus atos, as suas ações, os seus atos, as suas ações vão controlar você. Ser manso é controlar os nossos atos. Então não pense que uma pessoa agressiva está no controle de tudo. Por isso que você deve pensar 1, 2, 3, 4, quantas vezes for necessária, antes de colocar um líder seu que é agressivo. Antes de namorar e casar com um homem que é agressivo, ou uma mulher que é agressiva. Porque possivelmente ele vai, em dado momento, agredir você. E é horrível viver e conviver com pessoas que não são mansas. Eles podem ter sucesso, eles podem ter conquistar as coisas, mas é horrível viver com alguém que não é manso. Eles não herdam a terra. E quando fala herdar a terra aqui, está lá no Salmos 37, o verso, se não me engano, o verso 11, ele diz assim: mas os mansos herdarão a terra, se deleitarão na abundância de paz. Então, os mansos herdarão a terra. Herdar a terra é o reino de Deus. Aqui e agora, Jesus diz: é chegado no reino dos céus. E quem vive na mansidão, ele reina com Jesus. Para que nós sejamos mansos em nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos, onde convivemos, e ali nós vamos ter abundância de paz. O manso, ele herda a paz de Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. O manso, ele herda isso. Ele vai viver na sua vida isso. Será que precisamos dessa mansidão para que sejamos felizes? Com toda certeza. É o que o texto aqui está falando, porque a bem-aventurança não é só ser feliz. Porque ser feliz, muitas vezes, nós somos felizes porque tudo está bem, porque as circunstâncias estão bem, as coisas estão indo maravilhosamente, estou feliz, e realmente estou feliz. Mas muitas vezes as coisas não estão bem,
Mas o bem-aventurado é aquele que, mesmo quando as circunstâncias não estão bem, ele continua feliz. Por quê? Porque ele é manso. Então, nós vemos que precisamos da mansidão. Não tenho dúvidas disso. Em toda a nossa sociedade, nos instiga muitas vezes a perda do controle dos nossos atos. Nos instiga, somos a cada momento, a cada instante, nas redes sociais, nos dias que nós convivemos, as pessoas nos instigam a nós muitas vezes perdermos o controle. Porém, nós vemos que a palavra fala para nós e ensina que sem mansidão não há chance de nós sermos felizes. Seja no nosso casamento, seja no nosso trabalho, seja onde nós estivermos, não vamos ser felizes se nós não estivermos em mansidão. Então, eu gostaria de mostrar aqui, pelo menos sugerir 4 formas onde nós podemos praticar a nossa mansidão. Temos muitas outras, mas eu queria abordar pelo menos 4 delas na prática. Como ser manso? Como isso vai me ajudar a ser manso? A colocar em prática aquilo que Jesus diz para nós: você vai ser feliz, você vai ser bem-aventurado, você vai se dar bem, você vai comer o melhor dessa terra à medida que você for manso. E uma das coisas que eu acredito que é muito importante no nosso dia a dia, para nós sermos mansos, é nós sermos gentil. Nós sermos gentil. Quando você é servido, seja gentil e não seja rude, não seja arrogante. Irmãos, nós sermos gentil com as pessoas que estão na sociedade de forma hierárquica acima de nós, não é muito difícil, porque nós somos interesseiros por natureza. E se tem alguém em ascendência a nós, geralmente vamos ser gentil para ele. Mas se você testa o seu coração, se você é uma pessoa gentil, é quando você é gentil com aquelas pessoas que as pessoas não enxergam. A invisibilidade social. Existem pessoas na nossa sociedade que elas são invisíveis socialmente. As pessoas que são mais servas no dia a dia, que fazem aqueles trabalhos manuais, que são os trabalhos manuais que menos vistos na sociedade, menos remunerados na sociedade, que têm um menor status social na sociedade. E veja, não é a importância daquele trabalho. Nós não vivemos sem alguém que recolhe o lixo. Já pensou a nossa cidade sem pessoas recolhendo lixo? Já pensou a sua rua, a sua casa, sem alguém que passa e recolhe o lixo? Mas muitas vezes nós não valorizamos essas pessoas. Então, assim, o que eu digo é, quando você é gentil, quando você é servido por uma pessoa que está sendo empregada, uma pessoa que está fazendo uma zeladoria, e que você passa por ela, você a cumprimenta. Eu vejo muitas vezes as pessoas com dificuldades, porque tem pessoas que elas estão numa situação subalterna e que muitas vezes ela se sente intimidada. E algumas pessoas, eu vejo em condomínio, muitas vezes as pessoas, não gosto de tal pessoa que está empregando, porque ela nem quase cumprimenta a gente. Por quê? Porque você não passou e não foi gentil com ela. Porque você não pediu licença quando ela estava limpando aquele local que você estava passando ali naquele momento. Mas toda vez que você é gentil e você pede desculpa, estou sujando, está limpando, mas não tem outro jeito, vou ter que passar aqui. Tá? E você externa isso para aquela pessoa, seja gentil com ela, você vê que ela vai tratar você de forma diferente também a partir daquele momento. Então, assim, irmãos, uma forma de nós mostrarmos e nós desenvolvermos a mansidão é quando nós olhamos para aqueles que, na verdade, nós não precisamos nos submeter, mas assim mesmo nos submetemos. Por quê? Porque eu quero ser gentil com aquela pessoa, porque eu quero amar aquela pessoa, porque eu quero abençoar a vida daquela pessoa. Entendeu? Então, é uma demonstração de que você está desenvolvendo a mansidão na sua vida. Tá? E novamente eu falo, não é muitas vezes o fato de manso é aquele que nunca fica bravo com nada. Não é isso. Tá? Mas que na prática ele respeita as pessoas, ele honra as pessoas. Ele tem um mínimo de educação com as pessoas. Essa é uma pessoa mansa. Quando tratamos daquelas pessoas que não correspondem às nossas expectativas de forma a reduzi-las, tá? Quando as pessoas usam expressões
Ah, fulano faz isso, mas também a única coisa que elas poderia fazer é isso na vida dela. Estamos reduzindo as pessoas pelo que elas fazem, ou porque elas não estão dentro da expectativa que nós colocamos. Tá? Não estou sendo manso. Segundo momento, quando confrontado, seja firme, mas não agressivo. Então falamos, não é ser frouxo. Você vai ter confronto. Um fato da vida é que ninguém pode agradar todo mundo o tempo todo. A algum momento vamos ter embates. Vamos ter momentos de dificuldades, de lutas, de problemas. Mas diante desses problemas, você não precisa ser agressivo. Você tem que ser firme. O que é certo, é certo. O que é justo, é justo. E se você está na defesa do que é certo e do que é justo, fica firme. Deus há de ser por você. Mas você não precisa ser agressivo. Nos momentos de conflitos, você vai demonstrar que você que está com a justiça, que está com a questão certa, você tem controle das suas emoções. Não são as suas emoções que controlam você que controla. Não são as circunstâncias externas que controlam. Por quê? Porque você é manso. Então, o maior teste para a nossa mansidão é quando nos defrontamos com alguém que gosta de discutir, que gosta de se opor, que gosta de ser contra, e simplesmente por ser contra. Não é porque ele quer argumentar, mas ele quer, na verdade, fechar o canal, porque só ele está com a razão. E pior ainda, muitos fazem de forma violenta. Então, diante disso, nós podemos agir, podemos nos render com medo dessa pessoa, podemos responder de forma irada, ou podemos responder em amor. Responder em amor com aquele que nos ataca, com aquele que nos ofende. Deixa eu falar uma experiência pessoal para os irmãos, num dos nossos concílios de igreja. Nossos concílios, aqueles que não participam, nosso concílio, são discussões de ideias e muitas vezes são inflamadas. Isso é uma coisa normal, porque é justamente no campo das ideias que nós debatemos uns com os outros. Não é a nível daquilo que vocês veem no Congresso Nacional, mas é representativo. Nós temos lá, Tiago? Temos os nossos embates. Mais uma vez, uma certa vez, eu, o pastor Valdinei e o pastor Calvino, aqueles que não conhecem, que já foi pastor com a gente aqui, estavam num congresso e um dos conciliares realmente se exagerou, exacerbou, e ele foi ofensivo com a mesa e com os colegas, e realmente ficou tão constrangimento e tal, que o presidente encerrou ali a sessão naquele momento, falou, vamos ter um intervalo, vamos encerrar aqui a sessão, os irmãos, depois a gente retorna. Naquilo que encerrou a sessão, o Calvino, muito psicólogo, ele falou assim, vamos chamar a parte dele, vamos conversar com ele. Aí nós fomos conversar, e eu pensei comigo assim, não vai dar bom esse negócio. Ele chamou a parte e sentou com ele, nós sentamos com ele para conversar, e ele começou a falar para ele assim, olha, estou muito preocupado, estamos muito preocupados com você, nós amamos muito você, estamos muito preocupados com você, porque de onde é que vem essa agressividade? Certamente não é com a matéria que está em discussão, não é com a matéria. De onde é que você está agressivo com os irmãos, comigo, com os demais? De onde vem isso? Ele desabou naquele momento. Ele começou a contar para a gente tudo aquilo que ele estava passando na vida pessoal dele, as lutas que ele estava passando, os sofrimentos que ele estava passando. E ele estava agressivo daquele jeito. Então, assim, se nós fôssemos agressivos com ele, naquele momento também, em decorrência do que ele estava passando, coisa que não justifica a agressividade. Mas ele, no momento que o pastor Calvino dirigiu aquilo, com muito amor, com muito cuidado, mostrou, ele caiu em si. Então, assim, o amor, meus irmãos, fazem milagres. Milagre. Quando nós agimos dessa forma, reagimos com o amor. Quando confrontado,
Então, como dissemos, seja firme, mas não agressivo. Nunca lute uma batalha que a vitória não fará nenhuma diferença para você. É o que nós temos muitas vezes nessas discussões, nos embates, que coisas que, na verdade, muitas vezes não vai levar a nada, mas ficam brigando e brigando. Não entre numa discussão que não levará a lugar nenhum. Evite-a. Evite-a. Uma pessoa mansa é feliz porque consegue ser flexível sem ser mole e consegue manter as suas convicções sem ser intolerante. Particularidade do agressivo. Geralmente o agressivo é intolerante. E não há paz com o intolerante. Alguns dizem na sociologia e na psicologia que a única forma de tratar o intolerante é com intolerância. Mas nós queremos ser manso. E o manso trata mesmo o intolerante com amor. Porque sabe que quem está no controle é o manso, não é o intolerante. Por mais que o intolerante pense que ele está no controle, mas não é. É o manso. Então a palavra de Deus nos diz assim, o apóstolo Paulo, orientando Timóteo, líder da comunidade, disse: rejeita as questões que são absurdas, sabendo que geram só contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem e na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então, os agressivos, os arrogantes, eles não conhecem a verdade. E aqueles que conhecem têm que agir de forma mansa e orar para que eles caiam em si e se arrependam dos seus pecados, e vivam a plenitude do Evangelho de Deus. Algumas igrejas cristãs no passado adotavam o seguinte lema, nas coisas essenciais, unidas, ou seja, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Mas em todas as coisas, o amor. É assim que nós vamos vencer a intolerância, e é assim que vamos ser mansos na vida prática. Quando corrigido também, seja ensinável e não irretratável. Esse é um outro ponto muito importante para nós conseguirmos viver a mansidão. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar de Rick Warren. Acredito que muitos aqui já ouviram falar. Ele é um dos pastores mais influentes nos Estados Unidos, talvez no mundo. Foi um dos pastores que, na época do presidente Obama, ele orou na sua posse. Era uma pessoa muito influente, mas ele tinha uma prática na vida dele que chamou a atenção, que em todo momento que ele tinha uma pessoa que ele admirava, quando ele ia conversar com essa pessoa, ele pegava um caderno e fazia algumas perguntas que ele achava importante e anotava no caderno para que ele pudesse aprender com aquela pessoa. Veja assim, essa é a demonstração de que nós sempre temos que aprender. Sempre estamos e devemos estar prontos para aprender uns com os outros, principalmente com aquelas pessoas a quais nós admiramos. Então, assim, todos nós podemos ser corrigidos. E o manso é uma pessoa que, quando corrigida, ela aprende, porque ela errou de repente. E a correção, muitas vezes, é necessária. E o manso, ele vai ter um coração, justamente, que é um coração tratável, e não um coração intratável. Então, é importante nós administrarmos isso na nossa vida, de forma a cuidar do nosso coração, se estamos sendo tratável ou não. Nós sempre podemos aprender alguma coisa, não importa onde tenhamos chegado na nossa vida, sempre podemos avançar mais um pouco, quando nós temos um coração manso. E eu pergunto, como você reage quando você é corrigido em alguma área da sua vida? Não é fácil, ninguém de nós gostamos de ser corrigido. Mas como é que você reage quando você é corrigido em alguma área da sua vida? Qual o espírito está em você? Ensinável, tratável
ou você tem se reagido, não, tem reagido de forma intratável? Veja, o salmista diz assim: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. De outra forma, não se sujeitarão. Olha, como que a gente tem que ser ensinável, tá? Porque Deus, muitas vezes, quer nos corrigir. E que não seja necessário Ele fazer como muitas vezes nós humanos fazemos com o cavalo. Temos que corrigi-lo na base do freio. E se for necessário, Deus vai fazer. Mas muito melhor é ser manso, porque daí você não precisa disso. Você vai ouvir o Senhor, se você está pronto para isso. Tem uma figura na Bíblia de Nabal. Nabal era um homem que a palavra de Deus diz que ele era um homem rude, intratável. Quando Davi precisava de mantimentos para os seus soldados, mandou pedir para ele água e mantimentos para ele. Ele podia oferecer aquilo, mas ele se recusou e menosprezou a Davi. A palavra diz que dias depois ele morreu, faleceu, e na verdade ele era um homem intratável. Diz Samuel, capítulo 25, intratável. Não era obrigado a fazer nada daquilo para Davi, mas ele poderia ter sido um homem que tinha negociado com Davi. Poderia ser ali conversar com Davi. Não, ele não quis nem saber. Tá? Então, não seja intratável, né? Não seja intolerante, não seja áspero. O intratável não consegue ler o ambiente, a conjuntura. Falta para ele sensibilidade, que aos mansos não. Por isso, a importância daquilo que Jesus está falando, né? Os mansos herdarão a terra. E por último, quando ferido, escolha agir ao invés de apenas reagir. Né? Não há ninguém, como já disse, que passe pela vida sem ser ferido, sem machucado. Né? Mas a mansidão tem a ver com a forma com que nós respondemos diante dos ferimentos que nós sofremos. Alguns vão dizer assim, tá? Os agressivos vão dizer, o negócio é olho por olho e dente por dente. Eu mesmo costumo dizer assim, tenho sangue de espanhol. Não sei por que os espanhóis têm essa arrogância de achar que eles são mais bravos do que os outros, né? Mas é assim, né? Sangue espanhol falou daquela vez. E eu lembro assim, eu antes de me converter, eu era bastante arrogante, briguento, respondão. Tá? E quando eu me converti, eu comecei a pensar nisso. Tá? E então eu tenho orado muito a Deus, para que Deus me dê coração de mansidão. Né? Para controlar esse sangue, como diz esse espanhol, que na verdade todo mundo tem sangue assim, né? Mas assim, controlar esse ímpeto, muitas vezes, de querer agir olho por olho, dente por dente. Né? Ou podemos usar a expressão de Romanos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem, Romanos 12, 7. Esse deve ser o comportamento do manso. Esse deve ser o meu comportamento, o seu comportamento diante da agressividade, diante da ferida. Quando você devolve a ofensa, a agressão na mesma moeda, você está somente reagindo àquela situação. Você está jogando segundo as regras do outro. Estabeleceu para você, ele estabeleceu para você para jogar. Tá? Os candidatos lá, chamou a atenção, né, que as eleições daqui, o pessoal não presta atenção mais, né? Presta atenção lá de uma eleição lá, não sabe nem quem são os candidatos aqui, mas todos sabem os candidatos da cidade de São Paulo. Por quê? Porque um se mostrou agressivo, jogou para os outros entraram tudo no jogo dele, me deu até uma cadeirada no outro, tá? Porque entrou no jogo da agressividade e virou o que virou. Tá? Se você entrar no jogo daquele, querer trabalhar na mesma moeda, você está entrando no campo dele, dando oportunidade para ele. Não, Deus nos deu outra ferramenta, a mansidão. Quem controla a situação não é ele, o agressivo, é você que controla, porque você está no domínio próprio.
porque a própria palavra está dizendo isso. Tá? Uma das questões é justamente isso, é o fruto do Espírito Santo. Ter controle da situação é domínio próprio. E o domínio próprio vem justamente de nós controlarmos a situação no sentido não do meu eu, como aqui o Rodrigo testemunhou. Quando nós diminuímos a nós, quem cresce em nós é Deus, é Cristo, é Jesus. Então, o domínio próprio vai acontecer e nós vamos controlar as nossas ações e controlamos as situações também externas. Por quê? Porque você tem o domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Então, não vem de você, vem de Deus. Quando você realmente está em Cristo, você começa a ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. E à medida em que isso vai acontecendo na sua vida, isso vai fazer com que você tenha domínio sobre a tal situação. Então Jesus está dizendo, felizes aqueles que têm autodomínio, felizes aqueles que possuem o domínio próprio. Então, você diz, puxa vida, eu não vou ter controle, estou fora, mas como eu falei, é fruto do Espírito, então você tem justamente quando você se submete a Cristo, submete a Deus, você tem a ação do Espírito fazendo isso em você. Por você mesmo, você não vai conseguir desenvolver, mas com a ação do Espírito Santo, você vai conseguir ser manso na situação que exige de você. Então, que Deus ilumine o nosso coração, a nossa vida, porque a palavra está falando para nós, bem-aventurados, né, os mansos, porque eles herdarão a terra. E para sermos mansos, nós falamos aqui, quando você é servido, seja gentil e não seja rude. Quando você é confrontado, seja firme e não agressivo. E quando corrigido, seja ensinável e não intratável. E escolha abençoar com a ação de Deus, com o cuidado de Deus, do que você retribuir com violência o outro, com a moeda que ele atingiu a você. Fazendo isso, irmãos, com toda certeza, nós vamos ter aquilo que Jesus disse: vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. Paz na nossa vida, no nosso coração, no ambiente que nós vivemos. Então, que Deus nos abençoe, que você seja manso, que você seja mansa e entenda que mansidão não é ser frouxo, não é ser fraco. Pelo contrário, é você estar no controle de toda e qualquer situação. Primeiramente, de você mesmo e depois daqueles que estão ao seu derredor. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós queremos orar em nome de Jesus e queremos rogar ao Pai nesse momento esse espírito de mansidão, Senhor. Queremos rogar ao Senhor que o Senhor abençoe a vida desses irmãos, porque essa é uma luta muito grande, Senhor. Primeiro conosco, com a nossa vida. Nós queremos muitas vezes, ó Deus, querer dizer que nós somos isso, somos aquilo, diante de uma sociedade que muitas vezes nos estimula também a agressividade, Senhor. Pai querido, nós queremos orar no nome do Senhor Jesus, porque a Tua palavra nos diz, o Senhor disse, Senhor Jesus, que bem-aventurado, feliz é aquele que de fato é manso. Que assim esses irmãos que estão aqui, ó Pai, possam usufruir dessa mansidão, Senhor, em tudo aquilo que eles devem ser diante da sociedade que vive, mas também na sua casa, no seu trabalho, na igreja, que o coração seja voltado, Senhor, para abrir a sua vida diante daquilo que o Senhor tem para ela, ó Pai. Porque o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Que esse seja o desejo deste coração e que o Senhor realmente, ó Pai, esteja iluminando todo